palavra para você, Eli. Ok, vamos lá. Nós estamos aqui nessa mesa, Mulher e Saúde, e temos, então, a presença, mais uma vez falando, a Cláudia já falou, mas da doutora Fátima, da Norma, e se a gente está aqui na torcida pela Brisa, né? Eu vou iniciar com a minha audiodescrição e eu vou pedir que vocês também façam a audiodescrição e logo em seguida se apresentem. E já que a gente tem tempo, só depois dessas apresentações é que eu vou fazer a pergunta provocativa para que a gente transcorra a mesa. Tudo bem? Eu sou uma mulher de meia idade, tenho 52 anos, minha pele é branca, tenho cabelo curto, castanho bem escuro, quase preto, os olhos castanhos escuros, uso óculos, estou com óculos quadrado, também preto, estou trajando uma camisa de colarinho vermelha e ao fundo tem a minha estante de livros com algumas coisas, algumas pinturas, alguns adornos. Vamos lá? Doutora Fátima, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui, de parabenizar também essa iniciativa, Cláudia. Acompanhei o que eu pude aqui e fiquei impressionada com a riqueza de informação e de questões para a gente pensar nesse tempo, né, de pandemia. Então, eu começaria a minha descrição assim: eu sou branca, tenho atualmente cabelo mais comprido do que o normalmente, porque não estou indo ao cabeleireiro, por conta da pandemia, castanho médio, não estou de maquiagem, porque tenho questões de aversão a produtos químicos, bastante alergia, uso óculos, né, a cor parecida com o cabelo, tenho 63 anos, sou mãe, avó. Essa é uma das questões mais, assim, gostosas desse meu tempo. Estou separada, e profissionalmente, né, eu sou uma trabalhadora do SUS, né, dediquei a minha vida, eu estava fazendo as contas aqui, 36 anos de trabalho, né, nas políticas públicas de saúde, que acabou sendo a minha paixão e uma razão também da minha vida profissional. Eu, né, formei em medicina, depois fiz saúde pública, e a partir dessa especialização eu trabalhei em várias áreas, né, da saúde pública, da vigilância, planejamento, educação e saúde, e aos poucos eu fui me interrogando sobre questões que me colocavam por que aquilo que é pensado não se efetivam na prática, quando eu via as pessoas não sendo muitas vezes atendidas nas suas dimensões, nas suas necessidades, ou que não havia uma empatia com as próprias singularidades, das próprias questões que nos perpassam de igualdade no dia a dia das nossas vidas, né? Então, essas eram questões que me impactaram bastante, e por algumas questões do serviço, eu fui trabalhar no programa Aquarela, né? Na questão da violência, isso já fazem 12 anos, e aí ele acabou sendo para mim um divisor de águas, assim, eu acho, na minha vida profissional, porque me colocou na frente a frente com essa dimensão do sofrimento e da capacidade de resposta que o serviço tinha, tá? Então, essa é a minha apresentação, não sei se eu já devo começar, se eu agora fui me empolgando aqui com a minha fala, meninas. Aí, então, só para encerrar, então, acho que essa questão da violência me levou também a hoje, os aspectos que eu tenho me debruçado e me envolvido, que é a questão, né, da cultura da violência e a alternativa à cultura da violência, que é a cultura de paz, tá? Então, a minha apresentação, acho que é essa. Eu me empolguei aqui. Não, essa empolgação traz vivacidade, é uma delícia de ver. Legal, legal.
Eu acho que nós estamos com um probleminha técnico com relação à Norma, ou ela está aí? Parece que ela não está conseguindo entrar, a gente está verificando, mas eu acho que a gente pode ir falando, se a hora que conseguir, a gente coloca ela, se tudo der certo, ela entra. Tudo bem. Porque senão a gente vai, né, perder, o tempo vai passando e a gente não vai conseguir dar conta. Eu acho que a gente pode ir conversando, se a gente conseguir, a Norma entra. A Débora está por trás aqui, correndo, tentando ver o que está acontecendo. Se a Fátima permitir, tudo bem, doutora? Por favor, pode me chamar de Fátima, tudo bem. A gente tem o hábito, né? O hábito de pessoas do interior de chamar médico de doutor. Eu também tenho o hábito que tudo, mulher casava, já vivia assim, já era senhora, tá? Também tinha esse hábito, né? Até hoje eu me vejo neste hábito, às vezes, né? Que legal, né? Assim, que bom me sentir em casa aqui com vocês, meninas, né? Eu estava um pouco assim, ansiosa com esse momento, e no momento agora estou me sentindo tão bem. Eu acho que essa ideia da apresentação faz você relaxar e você se conectar também. Acho que foi uma experiência bem bacana que eu nunca tinha passado. Eu gostei. Como a Luzeli, que me antecedeu, né? Vou copiar. As coisas boas é para copiar, né? Para a gente reproduzir, né? As coisas boas que falam de nós, né? Falar de nós. Então, eu vou abrir, vocês me avisam se, ao abrir esse meu documento aqui, se a imagem permanece, tá bom? Então, eu começo, então, a minha fala, é isso? Tá. Eu posso só fazer a pergunta provocativa para a gente transcorrer? Bom, sim, vamos lá. Vamos lá. Farei essa pergunta no plural, porque sei que a Norma está aqui, e vou considerar. Como vocês observam o impacto das questões sociais na saúde da mulher neste tempo de pandemia e quais as perspectivas para o que se chama de novo normal em termos da saúde das mulheres e das meninas? Ok. Eu gostei muito, assim, de receber essa pergunta, né? E eu creio que bastante questões do impacto na saúde das mulheres decorrentes da pandemia foram já muitas vezes aqui explicitados pela Marcela, por várias pessoas que me antecederam, né? Então, eu gostaria, assim, de dedicar minha fala um pouco, né, da perspectiva, como vocês falam aqui, né, do novo normal. Então, gostaria de trabalhar um pouco mais essa perspectiva, e também quero usar para isso duas questões chaves que permearam, assim, então, a minha vida profissional, né, que é a constituição do Sistema Único de Saúde como uma resposta concreta, né, universal às necessidades de saúde da população, porque eu sou um profissional, 36 anos, né, dentro do sistema de saúde, né, e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, que é de 2004, então, eu já recomendo, né, a leitura desse documento, porque eu acho que ele é produto da participação das mulheres, e ele representa ali, né, toda uma perspectiva de dar essa atenção integral, atendendo a diversidade de necessidades da nossa população. Então, eu vou recorrer, essa semana eu recebi 2 presentes pela segunda vez, né, então vou dividir com vocês uma frase aqui para a gente começar a nossa conversa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É um tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Então, pensando então nesse tempo da pandemia, então nós pensamos assim, nós vivemos tempos complexos. A gente tem acúmulo de conhecimento, avanço científico, tecnológico, que nos permitiram novas perspectivas e aspirações de satisfação. E, no entanto, o nosso alicerce foi abalado por uma pandemia e que colocou em xeque toda a nossa organização social.
expõe nossas fragilidades frente a incertezas e também nos coloca novas demandas. Para aqueles que já não tinham suas necessidades atendidas, né, se tornaram mais vulneráveis, tanto vulneráveis do ponto de vista pessoal, no acesso aos serviços, e ainda essas situações agravadas, né, pela redução dos recursos para sua própria subsistência. Se nós pegarmos, então, a questão da saúde, nós vamos pensar que, principalmente nos centros urbanos, né, nas maiores cidades, como São José dos Campos, por exemplo, né, a gente percebe que questões ligadas à pandemia tiveram como questão crucial a possibilidade de resposta, né, no sistema de saúde. Então, nesse sentido, porque ele já tinha uma estrutura montada, né, uma capacidade de respostas, e que, em tempo razoável, ele conseguiu se estruturar e dar respostas razoáveis e oportunas, né. Então, é importante a gente lembrar que essa capacidade do SUS de responder às vulnerabilidades, né, ele vem se constituindo de forma bastante, até inspiradora para outros países. Acho que todos lembram, né, Barack Obama vindo aqui no Brasil para conhecer o SUS, né, como que modelo de dimensões continentais, atendendo um país com tanta diversidade. E até mesmo internamente, o SUS também foi reconhecido como modelo para ampliação de outras políticas, por exemplo, o Sistema Único da Assistência Social, né? Então, é interessante a gente pensar, quando a gente vai trazendo para essa questão da violência, das necessidades das mulheres, né, que o SUS, né, embora ele tenha ampliado o acesso para o conjunto da população, há, no entanto, uma insatisfação quanto ao acolhimento, a qualidade, as respostas parciais frente às demandas concretas, quanto à percepção individual e coletiva dos processos de adoecimento, né? Então, e que assim, que não percebe essas questões do adoecimento como questões mediadas por cultura, por raça, por vulnerabilidades, nas questões de gênero, né? Então, na maioria das vezes, muitas vezes, né, as pessoas têm suas necessidades atendidas parcialmente, mas também se veem frustradas por não terem reconhecido, assim, as suas expectativas e mesmo esperança, né, de alívio do seu sofrimento. Então, eu acho que se a gente for trazer essas questões para a questão da violência, né, se a gente for pensar que a violência, ela não chega no serviço de saúde de forma explicitada, né, com questões verbalizadas pelas mulheres, então, se eu não reconheço ou não percebo essas questões das subjetividades dos processos de adoecimento mediados por vários fatores, muitas vezes essas demandas, essas necessidades não são reconhecidas, não são atendidas, e não terão, portanto, encaminhamentos resolutivos. Eu não quero dizer aqui que não há avanços significativos, como eu já falei anteriormente, na atenção à saúde das pessoas. Que eu quero dizer que há ainda uma defasagem no entendimento, né, das questões que mediam o sofrimento e o adoecimento humano. Então, a minha reflexão, meu convite, né, é para nós fazermos aqui, né, nessa ideia de trabalhar a perspectiva, né, por que um sistema que alcança esse reconhecimento, né, convive paralelamente ainda com uma insatisfação, ainda que parcial, da população. Que contradições são essas, né? No sentido, olhar para essas contradições, né, para mim, podemos trazer possibilidades de novos caminhos, né, de evolução, né? Não, no sentido também, lembrando que o professor eu acho que ela está vendo aqui, já está pronto. Né, que a gente não pode jogar a criança e a água fora, né? Que a gente só joga a água suja fora e não a criança. Acho que é importante a gente lembrar que avanços, que
potencialidades esse sistema traz, no sentido de dar resposta a as novas necessidades colocadas, e aquelas que ainda não são percebidas, que não são reconhecidas pela população que o SUS teve essa resposta para o seu sofrimento, para as suas necessidades de saúde. Então, meu convite é que a gente possa olhar para esse sistema e perceber os aprendizados que ele traz para nós, no sentido de inspirar também outros caminhos para esse momento, né, durante e também após a pandemia. Né? Também um universo ainda temos muito caminho ainda para viver nesse processo da pandemia. Então, eu acho, pensando em políticas públicas, eu acho que é importante a gente revisitar que o SUS ele surge no contexto de redemocratização do país, né, definido na Constituição de 88, e que representou a Constituição as aspirações, né, da população, dos seus anseios de democracia e cidadania, né, e que já estava bem delineado, né, lá no preâmbulo da Constituição, né, os seus valores, né, que, assim, o que são esse preâmbulo, né, é o vetor que vai servir de interpretação e compreensão do significado das prescrições que a Constituição traz para a solução dos problemas de natureza constitucional. Então, vale a pena, né, a gente ler o preâmbulo da Constituição, em que ele fala, né, do Estado democrático, dos direitos sociais, né, desses valores, dos direitos sociais individuais, da liberdade, da segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos, né, de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional e com solução pacíficas de conflito. Então, quando eu li isso, falei, estou no caminho quando penso, né, na questão da cultura de paz, porque isso está dado na nossa Constituição, e pensar nessa possibilidade também como política pública, né. Então, se a gente for pensar nesse breve resgate do nascimento do SUS, né, então, o que o SUS pode trazer de ensinamento para o nosso tempo atual, né? Então lembrar primeiro, assim, então, o SUS é um projeto ético-político, pensado numa perspectiva humanizadora e solidária, né, agregando aos aspectos de desenvolvimento científico e tecnológico, né? Lembrar que antes de 88, o acesso à assistência médica era só para quem era, né, que tinha carteira assinada, e a saúde pública cuidava apenas de endemias, epidemias, né, e algumas ações no ciclo materno-infantil, né. Esse projeto ético, para que ele fosse viabilizado, ele foi pensado, né, com princípios fundamentais, né, que são ordenadores da constituição desse sistema, né, a saúde como direito, a integralidade, né, do cuidado e a equidade, né, no sentido, né, a equidade como no sentido de fazer justiça. E eu tomo, então, aqui a integralidade como um dos aspectos fundamentais quando a gente pensa, né, na questões do adoecimento, da violência, como do seu impacto na saúde física, mental, social, estrutural, espiritual, né, como esse eixo da integralidade, ele pode ser norteador e fundamental de ser repensado, explorado, no sentido de orientar a qualidade do cuidado, que é, né, o que ainda se espera desse sistema, né. E o SUS também traz, né, diretrizes organizacionais do acesso universal, a descentralização, a gestão compartilhada em cada nível de governo e a participação comunitária, né, que eu quero me deter nessa questão da comunitária, que foi bem explorada pela Marcela, né, na sua fala. Então, essa ideia da descentralização abre um espaço para fomentar modelos que vão agregar diferentes perspectivas, né, e possibilidades de adaptação a nível regional baseado na cultura. O SUS também, ele foi viável, né, nesses últimos 30 anos, lembrar que a gente faz 30 anos esse ano do SUS, né, neste processo de redemocratização do país,
profissionais, professores, militantes, né, após o processo da nova república, há uma possibilidade de entrar na máquina do governo, né, e que aí, fazendo valer, criando situações para que o que estava nas proposições político-ideológicas se transformassem em realidade, né. E é com esses princípios e diretrizes, né, com essas possibilidades que o SUS expandiu por todo o território nacional, construindo estratégias e modos de organizar a atenção e cuidado, né, em todo o território nacional, que também, assim, no esforço constante, né, da participação. Então, se a gente for pensar os conselhos de unidade, os conselhos municipais, estaduais de saúde, os conselhos de secretários, conferências de saúde, elas foram dando possibilidades, tanto, né, de trazer para o contexto as necessidades de acordo com a diversidade por sexo, idade, cultura, opção sexual, raça, né, e que foram aos poucos sendo incorporadas no sistema de saúde. Então, nesse aspecto, é por isso que eu trago essa questão dos avanços do SUS, uma vez que ele foi podendo incorporar essas diferentes dimensões e necessidades da população, né. Então, quando eu trago a questão da integralidade como uma possibilidade, né, de um aprofundamento para que ele possa realmente avançar no sentido de dar atenção, principalmente para uma questão das mulheres, a questão da subjetividade que está, né, no adoecimento, das questões específicas da mulher, né, das questões femininas. Então, as mulheres não têm encontrado, muitas vezes, né, no espaço do Sistema Único de Saúde, uma atenção às suas necessidades, né, muitas vezes por imposição de modelo, questões de submissão, e nesse sentido silenciando as vozes das mulheres. Então, quando a gente vai pensar na questão da violência, esse silenciamento, esse não entendimento da subjetividade, do impacto da violência, que muitas vezes ela não é explicitada objetivamente pela mulher, porque muitas vezes ela não reconhece a própria violência como uma questão de saúde. Então, se não há uma abertura de espaços, então, nesse sentido, essa atenção, ela fica aquém da necessidade, muitas vezes com possibilidades de agravamento, e mesmo uma naturalização das violências sofridas, né, e com isso a perpetuação e a cronificação, e, portanto, o impacto, né, assim, a violência é considerada como uma questão, né, de determinante de saúde. Então, as pessoas que estão em situação de violência, elas estão em uma condição mais inferior ainda frente às suas necessidades, né? As desigualdades estão ampliadas, né, para as pessoas em situação de violência, né? Então, nesse sentido, a gente vive um paradoxo, pensando nas questões das mulheres. A força de trabalho do SUS é majoritariamente feminina, né? Provavelmente 60%, 70%, eu busquei esses dados, eu não consegui, talvez pelo tempo, achar esse dado, né? Mas gente, só vocês olharem, né, perceptível a questão da presença feminina. Eu não estou aqui culpando as mulheres pelos avanços ainda não conquistados, mas eu trago essa questão como uma possibilidade de reflexão, né? Quando a gente aqui se apresenta quem eu sou, como eu sou, né, no sentido desse reconhecimento de nós, por que nós não, né, nas nossas atuações, muitas vezes não reconhecemos essas necessidades, não nos reconhecemos como iguais e como aspirantes dos mesmos projetos de vida, né, da mesma felicidade, né? Então, eu trago essa questão para que a gente possa refletir, né, porque essa, para mim, é a questão fundante do processo das desigualdades e da perpetuação daquilo que desejamos almejar enquanto sociedade. Então, para a gente poder avançar um pouco, para entender, se eu trago aqui o SUS como um projeto né, virtuoso, no sentido de possibilidades de
sinalizações para novos modelos, né, para esse novo modelo, novo modo, né, que a gente espera que a pandemia possa, pelo menos, né, fazer esse exercício de buscar novos caminhos para atender nossas aspirações. Eu acho que a gente precisa pensar aonde foram alguns entraves que vão continuar, que são ainda questões para a sociedade, e que a gente, né, que precisamos buscar esses avanços, né. Acho que é importante a gente pensar que o SUS, ele surge no contexto das políticas neoliberais, que não pensava, né, que propôs, né, de um Estado mínimo, né, que atendesse só as necessidades básicas. Nesse sentido, o SUS, ele sempre foi um projeto em disputa, né, política e ideológica, e ele só se fez, né, como eu falei anteriormente, pelos vários espaços criados de participação, né, e que foram, aos poucos, possibilitando, né, fazer com que esses dois modelos pudessem coexistir e, algumas vezes, um superar ou não o outro, né. Mas uma questão fundante que eu vejo como importante para o reconhecimento da população dele como política pública é a questão do modelo de assistência, das práticas de cuidados, né. Se pensado, né, como o princípio da integralidade do cuidado, esse modelo, ele deveria dar conta das subjetividades dos processos de adoecimento. Mas, no entanto, a gente, muitas vezes, e assim, nessa convivência dos dois modelos, a gente vivia um modelo fragmentado, baseado em especialidades, baseado na atenção às queixas, né, e não uma integração, né, das ações de prevenção, de tratamento, de cura e reabilitação, né. Nesse sentido, muitas vezes, o próprio sistema, ele é gerador de demandas para o sistema, né. Se eu não tenho a minha necessidade, a minha percepção de ter necessidade de saúde atendida, eu basicamente vou procurar outro atendimento, outra busca. Isso é muito comum quando a gente levanta os prontuários e vê a passagem das pessoas pelo sistema. Já passou tantas vezes na emergência, mas por que não procurou a unidade básica, não conseguia a vaga? Então, a forma de organizar o sistema, ele acaba também gerando demandas para o próprio sistema, né? Uma outra questão, quando eu falo de prevenção, né, de atenção, a questão da promoção da saúde, ela é muito distante dessa questão como colocada pela sociedade, para a sociedade, de entender a saúde, né, não como ausência de doença, mas a saúde como resultado de múltiplas condições: habitação, educação, trabalho, renda e saúde. E principalmente a saúde como um bem, como um recurso para a vida, né? Então, nesse sentido, a questão da saúde, no sentido da promoção da saúde, ela não é uma questão só para o sistema de saúde, é uma questão para a sociedade, né? E essa forma como a sociedade vê a saúde também está permeada pelo modelo de sociabilidade que nós vivemos, né? Uma sociedade baseada no consumo, no individualismo, no ser, no ter mais do que no ser. Então, nesse sentido, o próprio modelo operado muitas vezes responde não só uma questão gerada dentro do próprio sistema, mas perpetuador daquilo que está colocado para a sociedade, né? Nesse sentido, né, foi muito bom ouvir a Luzeli me antecedendo, né, a importância do sistema educacional no sentido de ampliar horizontes e de possibilidades de percepção da existência humana, né, e pensar também que o próprio sistema de formação dos profissionais de saúde, ele, na maioria das vezes, ele está engajado com este modelo que eu falo curativo e não mais olhado para a promoção da saúde, né, e mesmo a formação no sistema público de saúde, muitas vezes ela está distante desses ideais propostos enquanto política pública, né. Então, nesse sentido, era a questão que eu queria colocar, então, como superar, né, como introjetar valores e princípios e diretrizes para organizar o sistema de forma como ele está colocado, né. Então, o sistema,
para poder avançar nesse sentido, é fundamental reconhecermos o projeto ético, né, e humanista, solidário, que está colocado para esse projeto. Não no sentido de uma norma, mas no sentido de princípios que vão nortear, né? Nesse sentido, pensar que os valores, os princípios são fundantes, que possibilita também um olhar para uma direção de atenção e que possa agregar pessoas, né? Que a valorização, a importância dos avanços científicos e tecnológicos, mas também a importância de conhecer as demandas e necessidades, os dados da saúde, mas incorporar também a questão das subjetividades, das questões do adoecimento, que eu já mencionei, né, anteriormente. E aí a possibilidade também, né, que a importância de investimento nessa força de trabalho, né, para que ela seja capaz de acolher as demandas, fazendo aqui para a questão das mulheres, para acolher as demandas, conhecer as questões históricas de sua submissão, dos impedimentos, né, que cotidianamente, historicamente, essas mulheres são colocadas, e a especificidade das suas necessidades de saúde, né? Lembrar, né, que o reconhecimento da mulher enquanto política pública, mas além do ciclo gravídico, né, ela só se dá em 84, o primeiro programa de atenção à saúde das mulheres, ele é de 84, então quando eu falo da política atual, que é de 2004, 20 anos, a gente conseguiu incorporar muitas questões que se anunciaram lá no 84, né, no sentido de uma oferta e de uma abrangência das necessidades colocadas para a mulher. E aí, é nesse aspecto que eu vejo que, ao poder olhar para essa dimensão, né, da necessidade de saúde das mulheres, em todas as suas idades, e não só das mulheres, mas de todas, né, é que é uma possibilidade da gente reconhecer precocemente os sinais de alerta para a violência, né, e a possibilidade de interferir, né, no ciclo da violência de forma mais precoce e oportuna, evitando, portanto, o agravamento, a cronificação, através de ações integradas em rede, né, e daí a importância, né, da integração da rede para que a gente possa dar respostas. E aqui eu queria lembrar, né, assim, apesar, né, o avanço que nós temos para a questão da violência em termos de política pública, né, o SUS, desde 2001, ele tem uma política, né, de olhar para essa dimensão da violência, né, que é a Política Nacional de Redução de Mortalidade por Acidentes e Violência, né, que é um novo olhar do sistema de saúde para a questão da violência. Nós ainda temos respostas muito tímidas em relação à questão da masculinidade tóxica, né? Nós não estamos dando atenção para essas necessidades no sentido, né, de poder transformar os comportamentos, uma vez que a violência é cultural, elas são comportamentos aprendidos. Então, nós ainda temos muita nossa ação voltadas para a interdição e não para a transformação da cultura. Então, penso que seja importante que a gente possa, por isso a minha ideia de trazer o Fernando Pessoa, né, que sim, o que foi construído, ele foi importante, ele provocou avanços significativos, mas ainda há algumas lacunas a serem pensadas. E uma delas é a atenção, né, à questão na questão de gênero, quando a gente pensa que os comportamentos são aprendidos no espaço doméstico, são aprendidos na vivência, né, da sociedade, e que a gente precisa olhar para todos, no sentido de transformação da cultura, né? Então, além, né, de tudo isso, né, os desafios para um sistema de saúde público não são pequenos, né? A gente vive mudanças, né, no perfil de saúde da população, a questão das doenças crônicas degenerativas, envelhecimento,
as neoplasias, os cânceres, convivendo com as doenças, né, com as doenças transmissíveis. Eu queria lembrar que a sífilis, hoje a gente tem uma preocupação enorme com a sífilis, uma doença que já estava razoavelmente controlada, né, e hoje a gente vê um recrudescimento da sífilis, da AIDS, da dengue, as doenças preveníveis por imunização, conviver, né, com as questões da violência, né, trazendo mais demandas para a saúde mental. A gente tem defasagens importantes na atenção à saúde mental, né, nesse sentido a gente vive, né, a sociedade toda vive uma enorme, vivemos iniquidades de saúde substanciais. É por isso que eu trago este olhar, né, desse olhar importante para as questões, né, ligadas à condição feminina, mas sem me descuidar, sem deixar que essas questões não serão resolvidas por um caminho, elas precisarão avançar de forma a integrar todos e dar atenção a todas as necessidades, né? Diante, né, então, desse desafio que eu estou colocando, né, do tamanho de desafio, há que repensar que nosso modelo de sociedade não mais atende às nossas aspirações como seres humanos, né? E que salto evolutivo é esse que almejamos? Eu acho que essa questão que eu coloco, né, para nós, né? E penso um pouco, tenho me dedicado a estudar um pouco a questão da evolução humana, né? E me deparei com alguns autores dizendo assim, nós estamos no momento, né, do estágio pós-convencional de desenvolvimento. Se nós temos muitas pessoas já que vão mudar os seus comportamentos através de questões éticas e políticas. Então, nós precisamos investir nesse espaço, né, de formação para aumentar a massa crítica, para que a gente possa esperançar, como diz Cortella, né? Não esperar, mas esperançar no sentido de fazer, né? Então, acho que essas questões, né, que eu trago para nós como reflexão, né, e lembrar, né, que as diferenças entre homens e mulheres, né, esse mesmo autor que eu estou citando, que é o Niebuhr, ele fala, né, que os estudos sobre as diferenças entre homens e mulheres mostram que os homens tomam suas decisões em conceitos, regras, leis e julgamentos e direitos, enquanto as mulheres, sentimentos, ligações, relacionamentos, né? E assim ele conclui, né, que muitas vezes nós mulheres, né, como foi falado aqui, deixamos nosso emprego para cuidar da criança, para cuidar de um ente doente, né, porque estamos muito mais permeados por essa questão dos sentimentos, né, dessa necessidade de relacionamento. Então, eu acho que é nesse processo que a gente precisa, né, que eu vejo como uma perspectiva dessa nova sociedade que nós almejamos, né, essa possibilidade de nos vermos como complemento, né. E eu trago também essa frase que me chamou bastante atenção, né, os homens e mulheres uma vez formaram um todo, mas foram rasgados em dois, e a busca e o desejo dessa totalidade chama-se amor, né? Então, que o amor possa nos permitir nos olhar nas diferenças com respeito, integrando, né, possibilitando nos integrar para que a gente possa se constituir, né, nas nossas aspirações como seres humanos, né, e de uma sociedade fraterna, mais inclusiva, e principalmente mais favorável para as mulheres, para as meninas e para as adolescentes. Era isso, espero ter trazido questões aqui para a gente possa avançar nesse debate. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Ai, Norma, a hora que eu vi a sua imagenzinha se esvair da tela, me deu até um negócio aqui. Menina, ó, Norma, eu estou te passando a palavra nesse momento. A gente teve alguns probleminhas técnicos, né, no início, mas eu acho que você ouviu, né? A gente está iniciando com a audiodescrição para as pessoas que têm baixa visão ou que não enxergam completamente,
Eu peço que você faça isso e, a partir daí, tome seu local. Norma? Posso começar? Oi? Por favor. Tudo ok? Vou começar com a minha apresentação, né? Meu nome é Norma, ou seja, Normilza. É um nome diferente, por isso que eu prefiro que todos me chamem pelo nome de Norma. E tenho 50 anos, sou negra, né? Eu me permito, o meu cabelo, cada hora está de um jeito. Eu me permito a isso. Então, assim, eu tenho a liberdade de me sentir bem do jeito que eu quero, no momento que eu quero. De tranças, sem tranças, com uma lace ou não. Então, assim, quem sou eu? Eu sou a Norma, eu sou negra, eu sou nordestina, sou baiana, vim de uma família muito pobre, onde eu fui a primeira a fazer uma faculdade, e assim eu vejo que eu cheguei longe demais, longe porque eu me permitia isso, e pessoas fizeram também com que eu chegasse aonde eu cheguei. Então, eu sou muito grata, de uma forma geral, a todas as pessoas que estiveram comigo ao longo dessa minha jornada. Enfermeira de formação, trabalho numa unidade básica de saúde, que no momento é a estratégia da saúde da família, eu digo que é a perfeição para se trabalhar junto à pessoa, junto à população. Fiz enfermagem na Univap, a partir disso fiz algumas pós-graduações, normalmente eu não falo, mas eu vejo que tudo isso me deu uma bagagem para chegar onde eu cheguei, de uma forma que eu me coloque, que eu mostre que eu estou. Eu não preciso que ninguém permita que eu esteja naquele lugar, naquele local. Então, eu tenho a pós-graduação de saúde da família, sou especialista em saúde da família, sou especialista em docência na área de saúde e pesquisa, neonatologia e pediatria, e, ultimamente, estou fazendo um mestrado em gestão de cuidados de saúde e uma pós-graduação em gerontologia e geriatria, justamente pensando em me preparar para uma nova fase que vai se iniciar. E, assim, eu poder dar um suporte para a população idosa, ao mesmo tempo ter uma percepção mais abrangente do que é ser idoso, propriamente dito. Ultimamente, eu atuo como gestora numa unidade de saúde básica, sou servidora pública com muito orgulho. No início, eu tinha muita vergonha de dizer que eu era servidora pública, justamente por conta de que servidor tinha estereótipo. Então, assim, é preguiçoso, não gosto de trabalhar, isso, aquilo. E aí, entrando no serviço público, eu comecei a ter uma visão diferente daquilo que eu, porque a gente trabalha muito, a gente trabalha pensando em ofertar uma assistência de qualidade para a população do território no qual... E pensando na pandemia, né? Então, a pandemia veio no momento que, assim, já era esperado. Na televisão, falando sobre a Organização Mundial de Saúde, falando em outros contextos. E o Brasil ainda
esperando para, como que eu posso dizer, para dizer aquele momento Brasil pandemia. Então, assim, o local onde eu trabalho teve um preparo, local que eu falo, a Secretaria de Saúde, em nível municipal, nível já um preparo pensando em nós e na população, para que a população não chegasse no momento desassistido. Então, assim, foi um trabalho árduo, foi um trabalho de muita discussão, de não do que é pandemia, do que é à frente, estamos no momento em que um pilão, mas nós devemos estar preparados, ou seja, com os EPIs, com as capacitações, com as orientações, com o fortalecimento da equipe, com o fortalecimento de toda uma rede, aguardando os momentos de atuarmos enquanto saúde, enquanto profissional. E assim estar à frente como gestora, porque aí vem um grande dilema. Estar à frente como gestora, do que tem um olhar global em relação a toda uma equipe e, ao mesmo tempo, ser enfermeira no sentido de ser assistencial, no sentido de atuar junto à minha colega, dando assistência, os primeiros cuidados de acolher o paciente, no sentido de ver suas queixas e, a partir disso, providências em não ao que ele precisava naquele momento. Então, assim, toda a coesa, porque eu sempre falo que em qualquer contexto, em qualquer tipo de trabalho, a equipe ela deve estar em comunicação efetiva, porque aí o trabalho se torna mais leve, o trabalho se torna mais eficaz. E assim, a princípio a equipe parecia estar, a equipe como um todo, principalmente eu, supervisora, gestora e enfermeira. Parecia, todos nós apresentávamos algumas alterações em alguns eventos emocionais, psicológicos e físicos, e a partir disso, o município fez um trabalho voltado para dar essa assistência e suporte para os profissionais, para que assim os profissionais se tornassem mais aptos, preparados para dar o suporte para o paciente. Então, a partir do momento que a gente vê que a gente tem os EPIs necessários para a gente executar o trabalho de forma efetiva, através da provisão e da previsão desses EPIs, porque a gente via ao longo do noticiário a falta de equipamento, o mundo inteiro com a falta de equipamento, é aquele medo. E aí? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que trabalhar. Mas aí a gente vinha, os nossos gestores estavam atuando justamente para que chegasse esse problemática. E assim a gente viu que o inimigo estava ali, mas a gente precisa o necessário para proteção da equipe e da saúde dos pacientes que chegam na UBS. Afinal, a atenção primária à saúde é a porta de entrada, né? E então a organização do serviço, a organização de um fluxo efetivo, de onde
para tornar aquele momento mais fácil para todos. E assim, as coisas foram fluindo. E pensando na violência, né? Mais para frente eu volto na pandemia. Pensando na violência como um todo, a gente sabe que o Brasil é o 5º país, né? É o 5º país em violência contra as mulheres, né? A gente vê que o número de estupros com as meninas idosas, então, assim, as mulheres em geral aumentaram muito. Em 2019, os números foram exorbitantes, e assim a gente vê que, por conta da pandemia, ficou um pouco obscuro. Ou seja, e aí? E essas mulheres e essas crianças, o que fazer? Né? Então, assim, no meu contexto de trabalho, já existia políticas públicas, né? Eu digo que eu sempre coloco o Jacareí à frente, porque Jacareí, ela tem umas políticas públicas onde a gente consegue implementar e executar. E aí a doutora falou em ações integradas da rede, e é justamente isso que o local onde eu trabalho faz. Essa integração ocorre continuamente, tá? Então, assim, na atenção à saúde mental, tem toda uma rede articulada, na atenção de prevenção da prevenção da violência contra as mulheres, tem toda uma articulação. Desde 2018, isso vem acontecendo justamente em consonância com outras secretarias, como Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Secretaria da Segurança Pública, porque sozinho ninguém faz nada. Então, assim, não adianta ter saúde, como que eu posso falar? Ter as políticas públicas já no papel, se não tiver mãos e cabeças para executar com eficácia e ter os resultados positivos, os resultados que se... Então, assim, desde 2018, sendo uma partilha onde o profissional, agente comunitário de saúde, ele fez essa intermediação em prol dessas mulheres. Então, assim, o agente comunitário de saúde, na atenção primária de saúde, na estratégia da saúde da família, ele vai ser a ferramenta importante, mais importante mesmo, porque é ele que tem esse com a população, é ele que extrair informações que essa população, que aquela mulher não tem como de falar para outros. Então, assim, eu sempre parabenizo os agentes comunitários por essa performance, por esse manejo que eles têm com a população de uma forma geral. Então, assim, essa articulação em rede, você vê que ela possibilita você ir além, porque assim, você não está sozinho. Foi criado Família Segura, um programa Família Segura, justamente pensando na proteção dessas mulheres. Afinal de contas, a gente vê que desde a Lei Maria da Penha, no primeiro, o objetivo é justamente isso. Proteção da mulher, a prevenção, né, evitar a opressão dessas mulheres, dar assistência que essas mulheres, e proteger essas mulheres de formas a elas se sentirem acolhidas
e ver que não estão sozinhas. E nessa que elas percebem que não estão sozinhas, elas terão voz para falar, para soltar aquilo que está dentro de si. Ela não tem coragem de falar para outras pessoas, pensando como vai ser, o que vai ser de mim e o meu parceiro. E aí? O que vai acontecer? Então, assim, lá no município que eu trabalho, no contexto que estou inserida, a gente vê que é muito gratificante esse trabalho, porque a gente vê que tem resultados promissores. Esse resultado voltado para a saúde da mulher propriamente dita, porque aí a gente vê que essa mulher que sofre violência, ela não sofre só violência, né? Violência que está acontecendo dentro do seu lar, que é o último lugar que deveria acontecer isso, e a gente percebe que o índice maior é dentro do próprio ambiente que mora aquela mulher, aquela menina, são pessoas próximas, e isso vem a nos colocar sempre refletindo. E o que fazer? Essa mulher precisa de apoio, precisa de suporte. Não é apenas ela se abrir com alguém, depois ela vai voltar para casa, ou o parceiro estar lá, e aí a dela. E nesse sentido a gente vê que esse programa que foi criado no contexto que eu estou inserida, no contexto que eu atuo enquanto enfermeira, enquanto profissional, enquanto mulher, porque não tem como a gente desprender e pensar apenas profissional, porque a gente vê que, como mulher, sofre violência. Então, ele tenta ali no seu dia a dia, ele tenta separar uma coisa da outra. Mas a gente vê que a gente também sofreu violência. E a gente precisa também ter essa percepção, né? Porque, enquanto profissional, eu também preciso ter essa percepção para ajudar outras pessoas. Não é, eu estou ali trabalhando, vou fazer isso. E aí, vou fazer isso por quê, para quê e como? E assim, o município nos dá preparo, o município nos capacita, porque você tem que ser desenvolvida, né? Você tem que estar preparada para fazer essas abordagens. Você tem que estar, você tem que ter uma base para você conseguir falar para essa mulher, conseguir fazer essa mulher se ocorra a emancipação, ocorra essa de dizer não, de fazer, ter a liberdade de quando o parceiro, como eu posso dizer, se ela não quer ter relações sexuais, ela não quer ter relações sexuais, o corpo é dela, né? Mas como fazer essa mulher entender isso, que ela não é um objeto, que ela é uma pessoa, que ela é um indivíduo, né? Então, eu vejo que a estratégia da saúde da família, ela nos traz isso, ela nos possibilita isso. Os primeiros meses da pandemia, bastante mesmo, porque assim, a gente se viu ali dentro da unidade, podendo fazer apenas o teste de gravidez, do seu João, que não podia ficar sem fazer, os testes rápidos, HIV, hepatite B, porque assim, a gente estava vivendo a pandemia, mas e as outras demandas?
naquele momento a gente tinha que também pensar em assistir os pacientes de uma outra forma. A equipe, o fluxo, né, determinados fluxos, preparamos toda a nossa equipe justamente pensando em a demanda do COVID e a demanda, porque os pacientes também necessitam de outros, de outros cuidados. E assim, nos primeiros meses, foi realmente bem impactante, foi bem difícil, teve todo um trabalho voltado para os profissionais, com a psicóloga ali das unidades, de todas as unidades, teve o NASF, o Núcleo de Assistência da Saúde da Família, ele esteve presente, ele está presente em todos os momentos, teve toda uma mudança em relação ao NASF, mas o NASF não perdeu a essência dele, continua ali atuando do suporte que a equipe precisa. E junto com o NASF, nessa situação de violência, porque assim, a mulher, como um todo, ela vive a violência, mas ela também tem outras demandas também. E aí o trabalho, após uns 3, 4 meses, então, assim, foi diversificando. E assim, a saúde da criança, todas as linhas de cuidados, sem deixar, não sendo esquecido. Saúde da criança, a saúde do idoso, a saúde do adulto jovem, a gestante esteve presente em todos os momentos, a saúde da criança do RN. Então, assim, teve sim um ponto negativo muito grande na pandemia, ou seja, Jacareí com o programa da saúde, com o programa da Família Segura, onde ela foi criada justamente para dar esse apoio da violência, enfrentamento da violência contra mulheres. Então, assim, mas em nenhuma as unidades estejam sozinhas. Acredito que em outros municípios deve ser do mesmo jeito. Então, assim, sei do meu município, do meu realidade. Então, assim, a população ela é desassistida. A política está acontecendo, mas outras demandas não foram deixadas de lado. E uma das principais violências, continuar enfrentando, continuar prevenindo, continuar a escuta, uma escuta qualificada, onde você presta atenção naquela mulher, prestar atenção naquilo que ela está falando, prestar atenção naquilo que ela está vivendo. E, assim, teve, sim, um ponto negativo nessa pandemia, porque as notificações teve 60% de menos notificações na pandemia. Então, assim, as mulheres não tinham esse acesso porque, assim, a maioria dos estavam fazendo atendimento telefone ou atendimento virtual. E nem sempre essas pessoas têm acesso, né? Acesso a online, equipamentos, mas os agentes comunitários, aí que eu falo, a ferramenta, agente comunitário estava ali o tempo inteiro. Então, assim, uma visita que ele ia fazer para o monitoramento do COVID, né? Porque o paciente que ficava em isolamento domiciliar nos primeiros meses, pelos 14 dias, o agente comunitário fazia o quê? De 2 em 2 dias, ele tinha um contato com esse paciente. Então, assim, contato no sentido de ligar, de perguntar se estava tudo ok, e ali se percebia algo diferente, aí
tinha visita do médico, do enfermeiro com todos os equipamentos. Então, assim, indiretamente, o agente comunitário de saúde, que se torna ferramenta primordial na assistência à família em todos os ciclos de vida, né, desde a gravidez até o idoso, ele se torna peça fundamental em todo esse contexto. Mas aí a gente viu que 60% menos de notificações, então assim, nossa, mas aí não está acontecendo a violência? Está acontecendo sim, porque a mulher está mais tempo dentro de casa, o agressor estava ali o dia inteiro, então tudo podia ser um estopim naquele momento, né? Então, assim, então ela necessitava de cuidados naquele momento, né? Necessitava de cuidados naquele momento, e assim, são várias as formas, são vários os aspectos que nesse tempo de pandemia, a mulher, eventos como emocionais, psicológicos, eventos físicos, né? Então, assim, a violência, ela não se dá apenas com como eu posso falar? A violência não se dá apenas com o parceiro machucando aquela mulher de forma a deixar as marcas visíveis no seu corpo, mas as palavras ditas por ele naquele momento, as palavras os xingamentos, colocar ela como se ela não fosse nada. Então, tudo isso traz sofrimento muito grande para essa mulher. Então, você deve pensar na mulher como um todo, não só a mulher, a violência, não. A violência também pode trazer outras consequências como o IST, né? Outras consequências como depressão, outras consequências como o sofrimento interno mesmo. O sofrimento interno, ele torna-se até muito maior do que o sofrimento, do que as marcas deixadas no seu corpo. Então, resgatar essa mulher, para ela se sentir viva de novo, para ela se sentir, ela ter a sua identidade, esse é o papel de todos nós. Então, assim, é a sociedade, é a comunidade, é o vizinho, né? Então, quando a gente vai fazer a escuta de uma paciente, a gente tem que deixar de lado nossos pré-julgamentos, né? Somos seres humanos, mas... Oi. Boa tarde. Boa tarde. Quer dar uma cita? Então, o profissional em si, ele tem que deixar de lado o julgamento, né? Essa mulher, nesse momento, ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser... ela precisa ver que estão dando importância a ela. Eu procuro, enquanto negra, enquanto profissional, eu procuro no meu atendimento que eu faço enquanto enfermeira, eu procuro fazer com que essa mulher perceba a importância dela, a importância dela no sentido de eu posso, eu consigo, mas antes eu preciso querer. Se ela fica mais difícil, então precisa de um trabalho justamente para fazer com que essa mulher consiga se perceber,
ela consiga se ver e dar importância, e que ela é capaz, e que ela pode tudo o que ela quiser. E aí a gente vê que, assim, o isolamento social, ele trouxe justamente aumento desse número, né? Então, assim, o machismo, a gente vê que ele, ao longo dos anos, né? Aos anos, o efeito do mercado se torna cada vez mais visível. Então, assim, a sociedade precisa de um trabalho de todos nós, né? De mulheres e de outros homens que não se colocam como, que não estão, porque assim a sociedade a gente já vê que é machista. O patriarcado ele tem desde o tempo paleolítico, né? Teve a divisão, então a divisão de serviços, o homem caça, a mulher fica em casa cuidando das crianças, e não é bem assim, não deve mais ter essa distinção de a mulher pode isso, o homem pode aquilo, os dois podem fazer as mesmas coisas, né? Então, o que a gente vê é que precisa ter, sim, porque o machismo a gente vê que ele é cultural, né? Então tem que ter uma desculturalização na sociedade, né? Tem que ter essa disruptura, a disruptura de que o homem pode tudo. Nós também podemos, né? Não tem que ter essa desigualdade de gênero, né? A desigualdade de gênero deixa, como eu posso falar, deixa mais evidente que o machismo ele depende de muitos fatores. Então, assim, o homem, ele vem ao longo do tempo, desde pequenininho, sendo criado, né, para ter essa percepção de que ele pode, de que ele é submissa, de que ele é supremacia, e não é bem assim. Então, a gente precisa, assim como tem homens machistas, também existe algumas mulheres, também tem uma percepção, elas acham que, ontem mesmo eu assisti na televisão, e aí no Jornal Nacional, uma moça com uma criancinha no braço, ela falou assim, eu preciso arrumar um emprego porque para ajudar o meu marido. Não é para ajudar o marido. Então, assim, você vê que tem uma percepção errada daquilo do que é ser mulher, do que é dessa igualdade de gênero. Então, assim, antes de tudo, a gente precisa mudar. A transformação é o meio, as mudanças de paradigmas, as mudanças de pensamento. Só que, assim, uma pessoa sozinha não faz nada. Então, assim, a sociedade, as políticas públicas precisam ser implementadas de forma a fazer isso aconteça, né? Então, a gente vê que, assim, não adianta ter políticas públicas e ficar no papel, não adianta ter políticas que foram criadas por homens machistas e que elas não vão ser efetivas, porque é mais cômodo para esses machos, para os machistas, continuar a submissão, a opressão, né? Eu mando, e não é assim. Então, assim,
né? Esse problema é da unidade básica da saúde, o problema é da comunidade, o problema é da sociedade, é um problema de saúde, é um problema da segurança pública, é um problema mais um problema social, é um problema de e assim a gente precisa rever todos, né? Precisa rever os nossos conceitos. Quem eu sou? Então assim, quando eu estou atuando em Pandora e logo no eu entrei no público tem 10 justamente com médicos que eu estava na rede, fui chamada para fazer, né, para o cargo de gestão. Então, aí, eu, assim, justamente por ser negra, nordestina, por ser mulher, por ser... Eu participava de processos seletivos e eu seguia, né? Eu não conseguia um lugar para trabalhar. Então, o que eu pensei? Eu vou buscar justamente o serviço público porque não tem distinção. E foi o que eu fiz. E como eu fui para a gestão. Só que eu percebi que a visão do outro em relação ao negro, né? Em relação ao negro, ele demonstra, para ele não está sendo racista, mas ele é racista. Então, eu batia na porta lá onde eu estava, na sala da supervisora, e que eu abria, oi, eu quero falar com o supervisor, sou eu. E a pessoa de cima a baixo fala assim, é você? Então, eu percebia no semblante daquela pessoa a negação em aceitar que eu era supervisora, mas como assim a negra na supervisão, né? Então, assim, a gente percebe que isso tá aí na sociedade, está nas pessoas. Então, precisa ser mudado, né? Precisa violência contra a mulher, o enfrentamento, o machismo, né? Machismo estrutural, machismo institucional, o patriarcado, essa disruptura. As pessoas precisam entender que não é que precisa acontecer essa igualdade, né? Essa igualdade de gênero, precisa. Tá? Sim. E só que isso a gente vê que é uma longa caminhada e que as pessoas precisam perceber, as pessoas não precisam ter essa ideia que precisa mudar. Não adianta falar, eu não sou machista, eu não sou racista, mas é. Então, ela precisa primeiro, que essa mudança aconteceu, justamente para a gente proteger, para a gente conseguir, né, olhar o outro sem diferença. Eu fiz um trabalho na faculdade, todo mês tem um trabalho relacionado à disciplina, e eu fiz um sobre a diversidade. E no final do trabalho eu coloquei uma pergunta onde bem instigante, onde eu coloco assim, eu ter que provar que eu sou competente, né? Então, assim, é justo o outro o tempo inteiro mostrar que ele está ali. Mas por que, se o branco está ali, ele não precisa mostrar? Eu estou aqui. Né? Por que enquanto negro, por que enquanto um ser que o indivíduo, que no momento de inferioridade, no nível de inferioridade, né?
desde, né? Então, assim, por quê? Porque isso. Então, assim, eu não tenho que provar que eu tenho capacidade. Eu sou uma profissional, estou ali, não só eu, como outros negros que se vê em situações que é necessário uma colocação enquanto indivíduo. Então, assim, eu vejo no meu dia a dia, eu sou indivíduo, eu sou pessoa, ponto. Né? Claro. E então, que nos... Eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha... Né? Nos presenteie. E eu não preciso outras pessoas, só que para isso também, né, para isso as pessoas elas precisam ter esse acesso, para ela precisa das políticas públicas propriamente ditas, implementadas e executadas, que é o que a gente vê essa diferença no Brasil, né? Essa diferença gritante, onde poucos negros chegar no patamar desejado. Vou tomar liberdade aqui. Eu vou tomar liberdade aqui. A gente já está praticamente com o tempo estourado, e eu preciso fazer duas colocações que são fundamentais. A primeira é da grandiosidade da contribuição de ambas, tá? Nós temos aqui, em função da brevidade do tempo, eu não vou citar todas as pessoas, né, mas está gravado, depois vocês verão. Nós temos inúmeras menções afirmativas, em coerência com a fala de vocês, e nós temos uma pergunta específica da Paula Carnevale que eu não posso deixar passar, eu preciso fazer essa colocação, porque fala exatamente dessa amplitude do olhar, tá? Eu vou direcionar a pergunta a vocês duas e eu peço encarecidamente que nós levemos em consideração a questão da brevidade do tempo, tá bom? E depois a gente torna a se falar, depois da resposta. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: sobre a estratégia de saúde da família que se propõe a mudar o modelo e ampliar o olhar, o cuidado, na experiência de vocês, como vocês têm visto a prática da ESF frente a situações de violência? Há diferenças? Avançamos? Podemos dizer que esta política está transformando a prática? Não dava para deixar passar essa pergunta, a gente precisava dessa resposta. Norma ou eu falo primeiro? Ambas. Primeiro, eu queria falar da satisfação de ouvir a Norma, né? A importância, assim, de ver um profissional lá da ponta, né, dentro da estratégia, valorizando a equipe e valorizando, principalmente os ACF, né, os agentes comunitários. Então, muito feliz de ouvir a sua fala, um prazer enorme conhecê-la, Norma. Então, trazendo a questão da Paula, eu vejo assim, eu falei isso na minha fala, né, assim, que o modelo que o SUS se propõe descentralizado, ele permitiu esses diferentes constituição de acordo com o projeto ético-político da gestão, né? Eu acho que quando a Norma traz aqui a questão do Jacareí, né, se a gente for comparar com outros municípios, talvez a gente vai encontrar enormes diferenças, assim, há um projeto ético-político e um esforço nessa implementação. Então, nesse sentido, quando esse projeto foi pensado, porque a estratégia, ela foi pensada para mudar o modelo, esse modelo da integralidade, do olhar para as diversidades, do acolhimento das subjetividades e da resposta a essas, né, de diferentes modelos de organização das práticas, né, das ofertas. Então, a gente vai encontrar vários modelos nesse sentido. Por outro lado, muitas vezes a gente convive
uma estratégia de saúde da família, muitas vezes parcial no seu modelo, muitas vezes reproduzindo o modelo biomédico, ou muitas vezes a convivência dos dois modelos sem que ele se efetive, no sentido de respostas efetiva para que ele tenha o reconhecimento da população como modelo exemplar de possibilidade de efetivação do SUS, né? Então, eu acho que essa é a minha resposta. Ela é realmente a proposta de mudança, ela tem efetividade, mas ela precisa ser gerida no sentido dessa prática, que eu acho que a norma traz isso bastante, no sentido de como isso se efetiva e dá respostas concretas, né? Quantas situações eu vi de desassistência por conta da pandemia, e não de uma reorganização dos processos de trabalho, né? Que isso é o desejável. É uma reorganização protegendo os profissionais, protegendo as pessoas sem desassistir dentro de um certo contexto. Eu tento resumir minha fala nesse sentido, mas eu penso que investir nessa dimensão da mudança, através da estratégia da saúde da família, é uma potência dentro do SUS. Eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. A Norma caiu, né? Eu não estou ouvindo você. Eliane, seu microfone está fechado, Eliane. Perdão. Bem, a Norma está entrando novamente. Tá. Sim. Norma? Então, enquanto eu espero a Norma, assim, eu queria referendar a fala da Norma. Eu trabalho no setor da Estado também, que gerencia o banco de dados de violência, né, na Secretaria Estadual, que eu trabalho nas duas secretarias. E a gente realmente viu uma redução do nível de notificação. Nós atribuímos bastante a questão, né, porque nós temos uma parcela importante de notificação de violência contra a criança. O fechamento, um dos grandes notificadores é a escola, e as escolas estavam, as crianças em casa, né, e além desses aspectos que a Norma apontou da mulher não acessando aos serviços de saúde, podendo, então, não verbalizar as violências. Então, aí como a gente pensa, assim, como é importante a integração das políticas, né, as redes, como a Luzevi falou, assim, a gente tem desafios, mas eu vejo, assim, a potência daquilo que nós já construímos. Então, eu acho que é nessa potência que eu estou sempre esperançando de dias melhores, né? Porque a gente vê que a gente constituiu essa base de pensamento, de possibilidade. Isso está latente na população, mesmo que nesse momento a gente esteja vivendo tanta, né, assim, parece retrocesso, mas eu acho que as bases estão dadas, né? E a gente tem modelos e experiências que podem nos inspirar para essa construção futura. Era isso, assim, que eu vejo. Eu estou sempre esperançando. Por isso a minha insistência, né, de trabalhadora do SUS, né, de acreditar na importância das políticas públicas, principalmente num país de tantas desigualdades sociais, né? Elas se tornam muito mais necessárias. Tá ok? Estou preocupada aí com o tempo, como é que vocês vão... A Norma ainda não conseguiu Eu estou recebendo a informação aqui que parece que a Norma está com problema de novo na conexão. Mas eu não gostaria de fazer esse encerramento. Eu preciso dela. Nós precisamos dela. Não sou só eu, nós todas precisamos da Norma aqui para fazer esse fechamento. Realmente a fala da Norma, assim, eu fiquei pensando aqui, né, eu pensando mais do ponto de vista conceitual, e a Norma pensando isso lá na prática, no dia a dia, na sua vivência, né, eu sinto, assim, que o encaixe das nossas falas, né, assim, como que é importante essas pessoas que estão lá, que pensam as práticas de saúde, que se reconhecem como, né, como iguais e que se solidarizam com o outro, né. Então, acho que a fala dela, assim, para mim, bastante inspiradora e
e consolida também a impressão que eu tinha da importância dessa organização das práticas sobre um processo, sobre um modelo, né, que se pensa eticamente esse modelo, né, que norteia toda uma equipe de profissionais de saúde. Sim, foi sim, fundamental mesmo. Uma contribuição de valor imensurável, né? Principalmente para a gente, né, que está fora dessa estrutura da saúde pública, né? Ouvi-la falar da praxis, né, de como as coisas funcionam ali, como no chão, né, do dia a dia, no cotidiano, trouxe vários pontos de reflexão e uma amplitude, né, um compartilhamento de saberes, como eu disse no começo, de valor imensurável, né? Bem, eu não sei, agora eu tô... Gente, olha, essa mesa, ela foi, né? Primeiro achamos que não iríamos atingir 1h30 do tempo que estava previamente destinado, né? E aí, não, vamos achar uma alternativa, né? E aí acabamos com tanta coisa importante sendo falada aqui, que acabamos extrapolando o tempo, né? Eu só gostaria de uma definição, mas não tem jeito, a gente tem que lidar com o relógio, né? E são coisas que não tem o que fazer, né? Eu vou encerrar essa mesa aqui com uma dor, né? Porque eu queria muito ouvir a Norma, não só na resposta que a Paula havia encaminhado, meio que ela tinha respondido durante a fala, mas eu queria uma consideração final dela, por isso não deixei passar também, né? Então, penalizada aqui, sentindo muito, mas eu preciso encerrar, né? Realizar o fechamento dessa mesa, mas deixando aqui aberto o espaço para que, ao final da jornada, antes do sarau, né, que terminará efetivamente as atividades do dia, que, se quiser, ela retorne, se ela puder. Voltou! A minha alegria! A minha alegria aqui. Norma? Norma, você está nos ouvindo? Norma? Tem problema. Norma, você está nos ouvindo? Tá. Eu vou pedir para que você faça, então, vou pedir para que você faça as suas considerações para a gente poder finalizar essa mesa. Aí eu preciso aí de pergunta da... Não, né? Então, eu vou terminar com uma frase. Pode ser? Nesse tempo de pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente as mulheres, nesse contexto vencido por todos nós, então eu tenho uma pequena frase. Momentos como esse são especialmente críticos para mulheres. Muitas podem não fazer parte do grupo de risco. Cuida de quem cuida. Denise Pimenta, doutora em antropologia. Eu achei bem interessante, eu achei assim impactante com todo esse momento, essa
essa fala. Obrigada. Está travando de novo. Mulheres queridas. Caiu. Caiu a conexão? Parou. Oi? Caiu. Caiu. Agora acho que caiu mesmo. Bem, vamos lá. Mais uma vez, então, agradecendo as contribuições e encerrando por aqui essa mesa. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Também agradeço. Creio que teremos muitos frutos a partir dessas discussões todas e que a gente possa se encontrar em um espaço muito próximo, né? Para a gente poder aprofundar essas